falar isso. Eu acho que a questão da hipnose coletiva coloca as pessoas também nesse estado de baixar a frequência, rede social, a distração. Então, tudo isso vai causando uma baixa da hora. Então, tudo isso está demonstrando que nós vamos ter uma sociedade doente. Sim, onde mas cada e tudo vez isso mais... é proposital. Porque não é interessante. Eu também sinto hoje em dia que muita coisa é feita proposital pra gente, sabe? Eu não sei boicotar, exato. E aí que entramos na Matrix, né? E muitas vezes quando eu penso nisso, às vezes eu acho que tô ficando meio biruta, sabia? Do quê? Como as coisas são formadas, às vezes, pra gente se sufocar com aquilo mesmo. Tipo, a gente se enforca com a corda que é dada pra gente, mano. Sim. No dia a dia, esse vício em telas, por exemplo, pra alimentar essa dopamina, cara, isso é algo que, se você for... Quando começou, se as pessoas estudassem um pouco mais a fundo e tal, iam entender até onde isso ia chegar. Uhum. Hoje em dia, tem gente que perde absurdamente a produtividade por conta desse vício em tela. O que acontece? Você não escraviza uma pessoa bem energeticamente, bem resolvida, um semideus, você não consegue escravizar. Então, o que você faz? Você pega aquela massa e você vai implantar uma hipnose coletiva para que aquela pessoa se torne um escravo ideal, né? E aí eles vão agir em 4 frentes que eu costumo falar, que é a distração, rede social, divisão, aí vem política, religião e tudo mais, dogma, e dogma não é só religião, tá? Até posicionamento científico é um dogma, dependendo de como a pessoa defende suas ideias. E o medo, principalmente o medo, né? Ah, nova doença X, né? A violência, estado de guerra em tal país, X, Y. Daí entra no que o Felipe falou, né? O baixo astral se alimenta do medo. Uhum. Entendeu? Ele se alimenta do nosso prana, da nossa energia. Sim. E porque as pessoas dizem, mas por que esses espíritos vêm atazanar as pessoas aqui? Com que eles ganham com isso? O que eles ganham com isso? Porque o prana, quando ele é produzido, isso eu sei por causa dos fenômenos paranormais da parapsicologia. Os fenômenos paranormais acontecem quando há uma expulsão, uma extrosão dessas neuroses. Ou seja, quando você está num estado bem caótico, tá com muita depressão, muita ansiedade, aconteceu algum problema e solta isso. Então se prova... Imagine, quando você está nesse estado, a energia é capaz de derrubar um copo, olha a força que tem. Pô. Então, se o espírito sabe que a energia mais forte para ele se alimentar, e eles precisam desse nosso prana, porque lá eles não conseguem ter essa absorção lá no baixo astral, né? Eles precisam deixar as pessoas mal, tristes. Sim, né? Com medo. Uhum. Aí vem até dos sacrifícios antigos, também, sim. Né? Porque o sacrifício, além da energia do medo, quando você sacrifica uma vida de uma pessoa, de um animal, ali você está extraindo, né, a energia vital também, que é utilizado para... Se voltarmos mais, os sacrifícios a Moloch, né, eles eram feitos crianças jogadas ao fogo. Você pensa assim, nossa, que crueldade, por que criança e jogada ao fogo? Primeiro, criança, o maior sofrimento que vai ter uma criança, muito mais que um adulto que não sabe o que está acontecendo. Não sabe, exato. Queimado, uma morte lenta. Ou seja, ela vai produzir naquele momento um monte daquela energia de sofrimento, pânica, que é como fosse para alimentar essas entidades, entendeu? Então, por isso que essa justificativa. Quanto mais estado deprimente você estiver, mais você vai soltar essa tua energia para fora, e aí essas entidades se alimentam. Por isso que os encostos também fazem com que você fique triste, não feliz, porque eles poderiam, né? Mas de qualquer forma, mesmo se for um parente teu que morreu e diz, mas eu quero ficar do lado do Bruno aqui porque eu gosto dele, automaticamente, mesmo que a intenção dele não seja ruim, ele vai ser um obsessor teu, porque ele vai estar do teu lado, vai estar automaticamente sugando a tua energia prânica. Só que eu achei interessante o número do episódio, eu reduzi, deu 7. E cai justamente nos 7 corpos. Que a gente vai falar hoje, que é o básico da apometria, né? Isso. E quando a gente estava falando da aura, a gente estava falando do segundo, né? Que é o duplo etérico. Como você faz mesmo? Oi, pode falar. Não, tem uma pergunta ali do Josiel que é muito interessante pra gente não pular essa parte da aula. Vai lá. Ele perguntou, me mandando no WhatsApp, que tá aí no meio do programa, perguntou se é anão. Tem a aura maior do que uma pessoa normal? Se você for comparar... Não, porque em comparação à criança que você falou que geralmente os tem pequeninos têm uma aura maior, né? A aura independe da altura da pessoa, sabe? A aura é sempre esses tamanhos no corpo físico. É que é pro lado, né? É pro lado, em volta. Em volta. A gente mede da pessoa pra fora, entendeu? Respondida aí, José, pronto. Como você visualiza mesmo essa aura, Bauer?
Você viu aquela vez eu fiz, né? Não lembro. Não, eu lembro que você fez, mas eu não lembro como. Não, eu consigo visualizar se eu me concentrar. Né? Você fez em mim, se eu não me engano, você falou que a minha tinha mais de 3 metros, não foi isso? Isso, a da Nus tinha mais de 3 metros. Como que tá a nossa aqui? A minha? Quer que Bruno, quer Brasil? que eu... Aham, quero. Então tem que dar só uma concentrada. Você ou eu? Não, eu. É ele, né? Pelo amor de Deus. Tá. Quer que eu veja a tua primeiro, né? Mas depois você vê dos outros. Tá. Cara, a tua aura tá um pouco de estresse, de ansiedade. Tá vibrando muito no amarelo, né? O amarelo é quando a tua cabeça não fica quieta, né? Sabe? Fica muito agitada. Muito pensamento e não sabe pra onde ir. Tá virando muito no amarelo. Né? E o amarelo é ruim porque você acaba criando muita ansiedade. Se ficar muito tempo, por exemplo, uma pessoa com a tua aura, pode gerar até um pânico. E começa a ter o coração disparar, começa a dar aquele afundamento no Síndrome peito. do pânico. E o pânico ele é muito louco porque ele acontece silenciosamente. Às vezes a pessoa diz, eu tô aqui, tenho uns problemas, mas tô de boa. O pânico é... Quando vê, cara, começa o teu coração a bater rápido, começa a suar, o que tá acontecendo? Entrando em pânico. A primeira vez que a pessoa entra em pânico, então, a pessoa não sabe... Não sabe o que tá acontecendo. É absurdo, é loucura. Mas de qual tamanho da hora, assim, mais ou menos? Cara, aí eu tinha que só fazer um comando aqui, tá? 1,72, 1,70 e alguma coisa. Entendi. Quase 75. Entendi. Ainda meio que se manteve o tamanho que você tava a última vez, né? Que bom. Né? Você não diminuiu, mas também... É que aquela vez... Não, ou não, né? Se a hora mínima pra tá bom é 2 metros, que ele considera, e se você manteve, tem que ser uma evolução, né, mano? É verdade, tá abaixo de 2 metros. Tá abaixo, pô. Mas que nem eu digo pra ele, quem tá acima de 2 é bem difícil. Qual que é do Bruno aqui? Quer que eu saia um pouco de perto dele pra não atrapalhar? Não, pra não atrapalhar, não sei. O Bruno tá com um projeto novo, alguma coisa? Tá... Por enquanto não. Você tá muito no marrom, cara. Marrom é trabalho, é mais concentração em fazer as coisas. Não, eu tô pensando muito nisso. Inclusive eu tava falando com o José ali fora, na hora que nós tava você tá conversando. Tá meio que nessa cor, né? Porque a cor da hora muda muito, né? Depende do momento, mas nesse momento tá bem marrom. O marrom tem a ver com trabalho, com pensar em fazer as coisas do trabalho, essas coisas, né? De tamanho, cara... Tô até um pouco maior que a dele, então 1,85 por aí. Ufa. Tô quase, vou chegar nos 2 metros, prometo. Tá uns 10 aí, centímetros, 10, 12 centímetros maior que a dele. Na próxima que você vem aqui, você já me passa as técnicas lá de oração. Lá que você passo. Nem que seja 5 centímetros, mas eu vou crescer. Não, sim, porque me ajuda a manter também, sabe? Essas meditações e tal. Porque a gente sabe, né, Danos, nós que trabalhamos com isso, com energias, com seres, a gente tem que sempre estar com a aura boa. Quando eu sinto que a minha faz... Eu rezo um rosário, né? Inteiro. Perfeito. Aí na hora, é impressionante, pessoal, é instantâneo. Você reza um rosário inteiro, o negócio faz... Exatamente. Mais um banho. Porque nós não podemos perder a defesa, senão... E a do Jose? Dá pra ver ele daí? Eu não sei. Porque tem um buraquinho ali, talvez dê pra ver. Você consegue ficar de pé ou não? Se ficar no branco era melhor, o fundo colorido atrapalha. Fica ali nesse... Vem aqui, José, senta na cadeira aqui. É melhor sentar na cadeira. Senta na cadeira, parece lá. Vem ele. Tanto felizinho, José, não coloca nessas câmeras assim não, mano. Fica quietinho aí, vai. Nossa, o dele dá pra ver bem fácil. Vibrando muito no vermelho, no laranja. Muito, tá mais na matéria, né? No coisas mais... E não é ruim, tá? Eu até digo, tem pessoas que não vibram no vermelho e ficam muito em cores, mas... Eu falei, cara, põe o pé no chão, né? O laranja é a agitação, circulação de energia. E o vermelho, materialidade, sexualidade, essas coisas aí. Entendeu? Mas que faz parte da vida, você tem que ter tudo isso, tá? Só que eu acho que se eu for dar um conselho, teria que trabalhar mais a parte espiritual. Mais para desenvolver as cores mais externas, azul... E principalmente o violeta. Deixa eu ver o tamanho da tua aura. Tá mais ou menos igual ao do Bruno, tá? Um pouquinho menor, uns 2, 3 centímetros menores por aí. Tá? Mas tá de boa.
Mas, cara, isso é louco, né? Porque você disse que antigamente todo 2 mundo era metros, mais 2 metros, né? E caiu de todo mundo. De todos, eu percebo. É difícil, eu faço pometria todo dia praticamente. Menos fim de semana, né? Final de semana hoje. Mas cai porque a gente cai nessa besteira de acompanhar o coletivo, tá ligado? O coletivo tá vibrando nessa Só que ansiedade, muitas vezes, nessa... se você não acompanha o coletivo, velho, você também não acompanha o mundo, é louco, e você acaba ficando Não atrás. tô falando acompanhar desse jeito, Felipe. Eu tô falando acompanhar de a gente também se tornar pessoas mais egoístas, pessoas que pensam mais no individual, não pensam no próximo, que nem você falou. Sim. Até essa coisa de rivalidade, de concorrência, o trabalho desgasta muito, sabe? E você tá toda hora, quem trabalha com o digital que nem vocês, toda hora tentando que inovar, pensar o que vai fazer para dar mais visualização para, cara, isso é um desgaste, meu irmão. A galera não sabe, mas os caras trabalham pra caramba, porque não é fácil, né, Danusa, eles que trabalham com isso. Sim. Então é o desgaste, e nós estamos, como a Danusa falou, as energias do mundo, né, também atrapalham, né? Que é a própria Matrix, como o Felipe estava falando, aquela sensação que ele falou, eu tenho uma sensação que o mundo é assim, né? Que nem diz, o mundo jaz no maligno. Eu sempre digo, o mundo gira para a esquerda, cara. Então aqui a tendência é coisas negativas acontecerem, né?